não tinha conhecimento. Para o direito, isso tem relevância jurídica. Para o direito, isso tem relevância jurídica. Não é à toa que agora a gente efetivamente vai ter que se moldar, né, a uma nova realidade. E, consequentemente, o direito, né, terá que se manifestar. Ele vai ter que fazer o regramento, né, desta nova vida em sociedade. Perfeito? Vejam só, nós tínhamos uma aula presencial. Hoje, dia 2 de abril, estamos fazendo uma aula, né? 2, 3 semanas depois, estamos fazendo uma aula virtual, vamos dizer assim. Perfeito? Tudo isso tem consequência jurídica? Sim. Então, para o direito, ele sempre vai se originar de um ato social que seja relevante, que tenha importância. Perfeito? Então, esta é a ideologia da palavra direito. Perfeito? Nessa linha, sempre que a gente falar de direito, esse fato, né, social, ele vai clamar por norma jurídica. Com certeza. Então, para a gente aplicar a melhor norma ao caso em concreto, a gente precisa saber toda a evolução do direito, obrigatoriamente. Perfeito? Então, a gente tem que ir, né, se amoldando a essa nova realidade. Então, o que é direito? Perfeito? Da onde se origina? Se origina de um ato social que seja relevante. Perfeito? Tendo relevância jurídica, daí surgem as normas jurídicas, que cabe a nós, enquanto aplicador do direito, termos conhecimento dessas normas. Não podemos nos esquecer, que a gente já havia comentado, né? Que a gente pega um fato relevante aí no mundo fenomênico, perfeito? E faz a subsunção à norma. Pega este fato social que seja relevante e faz dele uma inclusão na norma, obrigatoriamente, né? Então, é este o objeto do direito, e essa é a profissão que vocês todos, sem exceção, né, abraçaram. Nada mais, nada menos que serem hermeneutas jurídicos. Reiterando, né, para uma melhor elucidação. Pegar o fato fenomênico, o fato social que está acontecendo, e fazer a subsunção, a inclusão na norma jurídica. Então, para o direito, só interessa esses fatos relevantes, esses fatos que têm importância jurídica. Tendo relevância jurídica, né, efetivamente teremos que ter normas de conduta para fazer esse regramento social. Obrigatoriamente, teremos que ter essas normas de conduta social. Tudo bem até aqui? Esta é a definição de direito. A gente tem que entender isso, senão a gente não consegue chegar lá na frente, né, sobre norma jurídica. Vai ficar faltando um espaço, perfeito? Vai ficar tendo um lapso aí. Então, o direito, ele protege o fato social que seja relevante. Tendo relevância jurídica, teremos que ter norma de conduta, obrigatoriamente. Então, esta é a definição de direito, perfeito? A história em si, né, fundamentos históricos do direito, estuda o fato social e o registro, né, dessa mutação histórica. Então, na verdade, a gente tem que saber dos nossos antecedentes para saber a mutação que teve, né, destes fatos sociais ao longo do tempo. Exemplificando, como eu já mencionei, o mundo, com certeza, depois desta pandemia, será outro diferente. Vocês não tenham dúvida disso. No mínimo, a gente sairá desta pandemia diferente do que éramos ontem. Com certeza. É um fato social relevante, perfeito? Com certeza vai gerar normas de conduta e com certeza sairemos, né, desta pandemia
com uma visão de mundo totalmente diferente daquela que nós estávamos acostumados. Então, para a história, né, esse ano de 2020 e para futuras gerações, terá relevância jurídica? Com certeza. Olha como é que a gente está vivenciando hoje, né, os nossos dias. Na verdade, hoje eu estou vivenciando um dia de cada vez, né, analisando um dia de cada vez. Hoje eu não consigo fazer, a gente não consegue fazer, né, uma projeção futurista. Hoje a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, o estudo da norma, né, o estudo da história do direito é importante por causa disso. É de extrema relevância por causa disso. Eu tenho que conhecer todo este arcabouço jurídico de toda a historicidade das normas para entender como é que elas são aplicadas hoje no mundo contemporâneo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, perfeito? Então, falamos da definição de direito, né? Direito estuda aí um fato social que seja relevante. Tendo relevância para o mundo jurídico, temos que ter norma de conduta. Tendo norma de conduta, eu efetivamente tenho que saber, né, a evolução histórica dela no tempo. Para eu poder, por que eu tenho que saber essa evolução histórica dela no tempo? Para que eu possa fazer uma norma que se adeque da melhor forma à realidade social, ao fato social. Então, eu preciso de normas muito bem elaboradas. A gente, com o tempo, vai aprimorando tudo na nossa vida, com certeza. Né? A todo momento, a gente busca melhoria. A mesma coisa com a norma. Então, eu preciso saber da norma jurídica. Como é que era antes, né, de determinado fato social e como é que é hoje? Principalmente para nós que somos aplicadores do direito. Principalmente para nós que somos aplicadores de direito. Poxa, como é que se deu toda essa evolução histórica de determinada norma e qual é a aplicabilidade dela hoje, né, no mundo contemporâneo, nos dias atuais? O que eu posso fazer para aprimorar a norma? Contanto que tem muitas normas que são revogadas, tem muitas normas que são alteradas, ok? Total ou parcialmente, como tem muitas normas que surgem, né, do nada. É uma evolução. Por exemplo, a pandemia. Daqui para frente, a gente vai ter que criar novas normas jurídicas para efetivamente tutelar, né, este convívio social, né? É essa linha que a gente tem que adotar. Então, está aí nessa introdução a respeito aí da nossa disciplina, a importância efetivamente de entender, né, o direito, entender o fato social, entender a evolução histórica das normas. Vocês todos que estão me ouvindo aí, já vão pegar, né, até hoje, um monte de norma que já está pronta. Código Penal, Código de Processo Civil, Código CLT, perfeito? Código Tributário, Código Ambiental. Mas como é que se deu a evolução histórica destas normas até chegar nos dias atuais? Como é que se deu? Como é que se formalizou? Como é que se confeccionou essas normas? E olha que nosso ordenamento jurídico, a gente tem normas bem antigas, hein? Se a gente pegar aí a data das normas, a gente vai falar de Código Penal, 1940. Você vai falar de CLT, 43. Você vai falar de Código Civil, que é a espinha mestra do direito, 2002. Código de Processo Civil, que é o mais recente, 2015. Então, a gente tem, né, muita evolução histórica neste sentido. A sociedade vive em constante mutação. A todo momento, ela precisa ser aprimorada. A todo momento. Contanto que eu
acabei de mencionar e reitero. Depois desta pandemia, com certeza, seremos diferentes. No mínimo, diferentes. No mínimo, reflexão. Aí a gente vai tirar de tudo isso o quê? O que eu efetivamente tenho que tutelar? O que eu efetivamente tenho que normatizar? Né? O que eu efetivamente tenho que normatizar para que não tenhamos problemas? Então, é necessário que a gente estude aí toda a evolução histórica. E aí eu sempre disse, né? Se a gente não estudar, o advogado que não estuda todos os dias é menos advogado. Então, você tem que estudar o passado, a evolução histórica, você tem que estudar o presente que estamos vivenciando hoje, e você já tem que ter uma previsibilidade futura do que teremos que estudar. Porque a sociedade está em mutação, constante mutação. Sem prejuízo, né, que nós não temos normas para tudo. Tem um monte de norma ainda para ser criada. Tem um monte de norma ainda para ser criada para regulamentar a nossa vida em sociedade. A todo momento, a sociedade se adequa a uma nova realidade social, a todo momento. Perfeito? E a gente, né, nós temos que efetivamente ficar antenado a esta mutação. Então, história, direito e sociedade, história, direito e sociedade estão sempre entrelaçados. Não dá para ter um e não ter outra. Aí a história, o direito e a sociedade, eles trabalham em conjunto, obrigatoriamente, perfeito? Pois o direito é uma origem social, ele é originado socialmente, do que a gente efetivamente vivencia aí, né? Na sociedade, daquilo que a gente efetivamente convive. Tudo bem? Nessa linha, deixa eu só colocar aqui, ativar mudo. Nessa linha que a gente está conversando, a gente tem que verificar o ato. Que ato social é esse, né, que a gente precisa de tutela jurídica? É o ato de relevância. É o ato social de grande relevância. Chama a atenção para isso que pode causar impacto no meio ambiente jurídico, tornando um ato jurídico. Porque qualquer ato, né, a gente tem os atos que são jurídicos e a gente tem ato que não é jurídico. Então, os atos jurídicos que interessam para nós são os atos jurídicos que têm relevância jurídica, por isso precisa de norma jurídica, obrigatoriamente. Perfeito? Então, são os atos jurídicos. Você pode ter só um ato, eu falar no celular, é apenas um ato, falar no celular. Agora, esse ato de falar no celular, entendeu? Tem relevância jurídica? Lógico que tem relevância jurídica. De repente, do que eu falar aqui, essa voz que está sendo gravada, esse celular pode ser confiscado. A gravação do que eu mencionei nesse celular, ela pode ser um objeto de uma perícia judicial. Aí já passa a ser um ato jurídico. E não apenas, então, somente um ato. Perfeito? É essa distinção que nós temos que fazer. Então, história, direito e sociedade, eles vivem entrelaçados, né? São matérias interdisciplinares que a gente efetivamente tem que conhecer. Como é que era o antes e como é que é agora e como será o depois. Até porque, nessa linha de raciocínio que a gente vem conversando, né, nesta aula, o processo, qualquer processo que a gente propõe aí perante o Poder Judiciário, ele não tem resolução imediatista, né? Seria ótimo que a gente efetivamente entrasse com o processo e ele se resolvesse amanhã. Mas isso não é verdade, a gente sabe disso.
Então, o processo demora 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos para ser resolvido, para ser solucionar as questões jurídicas que o envolvem. Então, imaginem vocês, acabaram de se formar, pegaram a carteira da OAB e algum colega advogado passa alguns processos para vocês. Só que esse processo é de 10 anos atrás. Muitas das vezes você não vai pegar processo do início, você vai pegar processo que ele já tramitou perante o Poder Judiciário há 10 anos. Está tramitando há 10 anos. Eu tenho que conhecer a história de 10 anos atrás, para saber como é que é hoje, e ainda falta um longo caminho para esse processo ser julgado. E como será o amanhã. Então, história, direito e sociedade, eles não podem ser desvinculados. A gente tem que ter toda essa evolução histórica. E acreditem, a sociedade ela anda, num passo largo em relação ao direito. Os nossos legisladores, eles demoram muito tempo para fazer norma jurídica, para proteger um ato social, um ato que tem relevância jurídica. Demora demais. E a sociedade não, ela está em constante mutação. Como eu já disse, reitero a exaustão, há 2, 3 semanas atrás não se via se falar em Covid-19, não via se falar. Olha como 2, 3 semanas a gente já está vivendo uma nova realidade. Alguém mais novo pode chegar para nós, como é que a gente vivia há 3 semanas atrás, se a gente fazer uma reflexão? E como é que nós estamos vivendo hoje? E como é que nós viveremos nas próximas semanas? É uma reflexão jurídica que nós temos que fazer, obrigatoriamente. O antes, agora e o depois. Por isso, da importância de estudar nossa disciplina, Fundamentos Históricos do Direito. Saber como é que era o direito, o início do direito lá atrás, o direito romano, o direito egípcio, o direito das outras civilizações, perfeito? Para saber como é que é o direito hoje, O que nós temos que fazer para mudar. Então, a gente tem que ter esse conhecimento obrigatoriamente. Senão, como eu já disse, vai efetivamente ter um lapso aí, ter um buraco neste conhecimento. E esse conhecimento é obrigatório, sim, até porque esses processos que vocês irão postular, ele começou com uma história lá atrás, ok? E a história é outra, hoje totalmente diferente. Só que eu tenho que ter o conhecimento prévio de como é que ele era. Eu tenho que ter o conhecimento de como é que era a legislação que era aplicada à época. Exemplifica para nós, professor, que está meio confuso para ficar mais claro. Vou me reportar Código Civil, por exemplo. Vejam só, o Código Civil anterior ao de 2002, perfeito? Ele era de 1917. Poxa, 1916. Ele ficou de 1916 até 2002 regulamentando o nosso ordenamento jurídico. Vejam só, de 1916 até 2002 regulamentando o nosso ordenamento jurídico. É muitos anos, É muitas décadas regulamentando a vida em sociedade. Quanta coisa não mudou. Então, será que hoje, com a aplicabilidade do Código Civil de 2002, com vigência em 2003, eu tenho que conhecer este passado? Com certeza. Imaginem quantas situações fáticas chegarão nas suas mãos, que ocorreram na vigência do Código de 16. E agora, vocês aplicarão o Código Civil de 2002. Quantas? Inúmeras. Então, a gente tem que conhecer aí essa evolução histórica do direito. Perfeito? Portanto, um ato jurídico que tem relevância jurídica, tem diferença de ato e ato jurídico. Só interessa para nós,
né, enquanto acadêmicos de direito, aquilo que efetivamente tem a relevância jurídica, obrigatoriamente. Então, ato jurídico é provocado por uma memória geral, que a gente chama, né, da humanidade. O ato jurídico ele é provocado por uma memória geral. O que pensávamos, né, há tempos atrás e efetivamente o que pensamos hoje a respeito de determinado ato jurídico. Então, eu tenho que ter esta memória passada, mas com certeza e obrigatoriamente. Então, tem que se fazer essa linha, né? Qual é a consequência jurídica disso, desta memória passada, para o que nós estamos vivenciando hoje? Nessa linha só, conhecendo a evolução histórica de todo o ordenamento jurídico, isso, meus amigos, servem, né, para todas as searas do direito. Civil, trabalhista, previdenciário, administrativo, constitucional e assim vai. Isso serve para todas as searas do direito, esta evolução, né, histórica, para qualquer seara do direito. Eu tenho que ter esse conhecimento, sim, obrigatoriamente. História e história do direito. Será que tem diferente? Tem diferença, melhor dizendo, né? História é uma ciência social, perfeito? Que é diferente de história do direito. A história nada mais é do que uma ciência social. Nessa linha, narra acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais da humanidade. Então, a história em si, ela nada mais é do que uma ciência social. Então, ela só trata aí de acontecimentos, narra, né, melhor dizendo, acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais, de como era aquela sociedade em determinado período. Então, você tem história e história do direito. Então, você tem a história social e a história do direito. A história social só versa sobre isso. Aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Como é que essas pessoas vivenciam aqui? Isso é de tanta relevância, né, que você veja que muitas pessoas saem do país, nas suas viagens aí, suas viagens culturais, para conhecer outros países, né, e querer entender como é que essas pessoas, né, viviam aqui. Como é que se deu os costumes dessas pessoas? E olha que as pessoas gastam fortunas, né? Fazem viagens para conhecer a história enquanto ciência social, a evolução política, econômica e cultural de determinada localidade. A pessoa tem interesse em conhecer isso. Perfeito? E ver a evolução histórica destas civilizações. História do direito. Eu falei história enquanto ciência social. Agora eu estou falando de história do direito, que é aquilo que tem maior relevância para nós, enquanto acadêmicos do direito. Certo? É o que nós temos de maior relevância. Estuda, né, a história do direito. O que ela estuda? Que é a nossa disciplina. O significado dos processos de alteração da estrutura jurídica, das mutações legislativas, da ordem social, política e econômica. Então, quando a gente estuda história do direito, eu quero saber das mutações legislativas que ocorreram, né, com o passar do tempo. Este é o objeto, né, de estudo da nossa disciplina, Fundamentos Históricos do Direito. Então, a gente estuda a história e estuda a história do direito. Na história, apenas história, né, a gente quer saber como uma determinada civilização, perfeito? Como é que eram os acontecimentos dela, social, político, econômico e cultural. E na história do direito, eu quero saber das mutações, das alterações legislativas que ocorreram aí com o passar do tempo.
O que foi mudado? O que alterou? Será que a norma, contanto que muitas das vezes a gente vê, né, a frase, será que a norma evoluiu ou será que a norma foi um retrocesso? Será que a norma evoluiu ou será que a norma foi um retrocesso? Eu sou um adepto ao direito do trabalho, vocês sabem disso, a gente conversou. Recentemente, 2017, foi ontem, né? Se a gente for pegar uma análise histórica do direito, teve-se a reforma trabalhista. E a grande discussão que se teve é, efetivamente, se esta reforma trabalhista, ela não veio prejudicar direitos adquiridos com o passar dos anos aos empregados. Muito se discutiu isso. Se a norma, Lei 13.467 de 2017, se esta norma jurídica era uma evolução ou um retrocesso. Muitos doutrinadores diziam, né, que a norma era um retrocesso, que retirava muitos direitos dos trabalhadores, e assim vai. Outros disseram que foi uma evolução, que acabou-se muito com a aventura jurídica, que agora com a reforma trabalhista privilegia-se, né, o negociado sobre o legislado, e que a gente precisava se atualizar. E os grandes juristas discutem esses pontos controvertidos, se efetivamente foi uma evolução ou se a norma foi um retrocesso. Em vez de a gente andar para frente, a gente retroagiu. A gente não andou bem na feitura da norma. Os nossos legisladores, perfeito? Não criaram uma norma a contento à sociedade. Então, essa é uma discussão intrigante, né? Efetivamente, uma discussão intrigante a respeito da norma. E com todas as searas do direito acontece a mesma coisa. Agora, como é que a gente vai debater, né, se a norma efetivamente evoluiu ou se ela retroagiu, se eu não conheço o passado da norma, se eu não conheço toda a sua evolução histórica? Como é que eu posso afirmar, né, no caso que eu acabei de mencionar, da reforma trabalhista, como é que eu posso afirmar com toda a certeza absoluta, porque para a gente, enquanto operadores de direito, não cabe o achismo, né, a figura do achismo. Eu acho que, pelo amor de Deus, começar com uma frase para quem é operador do direito, acha que, é o pior que se pode ouvir, né? Porque agora, a partir do momento que você acha, você tem dúvida, você não tem certeza. Eu acho que, não tem certeza de nada. Aí como é que eu vou discutir com alguém que não tem certeza de nada? Eu preciso, na verdade, de posicionamentos jurídicos que sejam categóricos. Ó, aí a norma evoluiu pelos seguintes termos, em decorrência disso, disso, disso. Porque antigamente era de uma forma, agora da outra, e o anterior, o posicionamento da norma anterior, a vigência da norma, a visão da norma sobre determinado assunto, anteriormente era melhor do que a norma atual. Ok, perfeito. Né? Bem como, nesta linha, eu falar, a norma foi efetivamente mais benéfica, ela evoluiu. Mas para eu falar se ela retroagiu ou se ela evoluiu, eu tenho que ter um ponto de início. Qual é o ponto de início? A própria CLT, que é de 43. Então, eu tenho que puxar ela de 43 até 2017 para que eu possa, né, argumentar com alguém, que a gente é hermeneuta por natureza, argumentar com alguém que a norma teve caráter evolutivo ou caráter de ficou para trás, ela retroagiu, ela não andou bem quando da sua elaboração. Tudo bem até aqui, meus amigos? Então, a gente falou de direito, falou da história e história do direito, né? Que história, ela abrange aí os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, e a história do direito, ela abrange aí as mutações legislativas. Por aí, né, fazendo uma análise aí pormenorizada,
Vocês imaginem quanto a gente não tem que estudar. Então, pegar aquela disciplina, né, aquela visão jurídica das disciplinas do direito, penal, civil, trabalhista, criminal, ambiental, constitucional e assim vai, para eu ter este arcabouço legislativo atrás de mim e entender, poxa, o ponto de início é aqui. Efetivamente, eu tenho que iniciar, né, já tendo um conhecimento prévio desta evolução histórica do direito, e eu já tenho que iniciar daqui para frente, porque eu já tenho uma viga de sustentação histórica, de conhecimento jurídico. Eu já tenho esta maturidade jurídica. Agora, não dá para a gente só olhar daqui para frente e esquecer o passado. O passado não se apaga. O passado, especialmente para o direito, ele é futurista. Ele nos dá diretrizes como é que a gente efetivamente vai se projetar para o futuro, né? Obrigatoriamente. Como é que nós nos projetaremos para o futuro? Então, eu tenho que ter esse arcabouço jurídico para me dar esse suporte legislativo. Tudo bem? Sim ou não? Sim, né? Vamos lá. A história do direito, como eu disse para vocês, ela apresenta grande interdisciplinariedade com todos os ramos do direito, sem exceção. Relaciona-se com o direito público, com o direito privado, ok? Como já aprendemos, eu acredito, e eu falei isso para vocês, né? O direito é uno e indivisível. O direito é uno e indivisível. A gente só divide o direito em civil, trabalhista, criminal, previdenciário, administrativo, constitucional, e assim vai. E eu passaria a noite inteira aqui elencando inúmeros outros ramos do direito. Ele só se divide em diversas áreas, nada mais, nada menos, para fins didáticos. Para ficar mais fácil o estudo para nós, enquanto intérpretes e aplicadores da ciência jurídica. Nada mais do que isso. Perfeito? Mas não tem como eu conhecer uma disciplina do direito e não conhecer outra. Por mais que eu não goste, mas você tem que ter o conhecimento dela obrigatoriamente. Todas as disciplinas do direito, elas estão interrelacionadas, porque o direito é uno e indivisível. Ah, eu quero atuar no direito penal porque eu não gosto do direito civil. Será que é cabível isso? Poxa, e quando tiver, né, tendo em vista que a vítima foi lesionada, de repente, moralmente, um crime contra a injúria, né, um crime de injúria, que você ofende a honra subjetiva daquela pessoa, agora você quer entrar com uma ação civil por reparação de danos morais. Você tem um processo, né, um direito penal que vai tutelar este crime de injúria, e você efetivamente terá o direito civil para pedir uma indenização em decorrência desse direito penal. Então, como é que você não vai ter o conhecimento dessas duas disciplinas? E para eu postular isso, esta reparação, eu tenho que efetivamente ter um conhecimento, né, de processo civil, por exemplo, obrigatoriamente. Então, para a importância do direito, né, a história do direito, a gente tem que entender esta multidisciplinariedade de disciplinas e como elas se interrelacionam obrigatoriamente. Tudo bem? Daí está a importância da história do direito, do estudo da história do direito. Aí está esta importância de a gente entender o que efetivamente, né, aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o que virá para acontecer no futuro. Como eu disse para vocês, um processo demora. Ele não demora pouco, não. Ele demora muito tempo. 10, 15, 20 anos.
Com certeza a legislação vai mudar e com certeza a sociedade também terá sua mutação. Perfeito? Com certeza. Pegar aí, antigamente, tá falando de direito penal, né? Só para fazer aí uma exposição. Antes se falava, Código Penal trata do crime de adultério. Perfeito? Código Penal trata do crime de adultério. Imagina hoje se a gente fosse penalizar todas as pessoas que cometem adultério. E ele ainda está capitulado lá no Código Penal. Vocês imaginem se a gente fosse, né, efetivamente penalizar todas as pessoas que cometem adultério. Haja estádio de futebol. Tudo bem, meus amigos? Então, aí está a importância de estudar toda essa evolução histórica do direito, obrigatoriamente. Tudo isso há uma construção, hein? Efetivamente, há uma construção, né, doutrinária, jurisprudencial do direito, né? Doutrinária são os doutrinadores, aqueles que escrevem livros. Jurisprudencial são os julgados dos tribunais a respeito de determinado assunto. Qual é a visão jurídica que nós temos que ter, né, dessa situação fática? Então, eu tenho que efetivamente ir acompanhando, né, a passos largos, como é que o Poder Judiciário está se posicionando a respeito de determinados assuntos, mas com certeza eu tenho que acompanhar, né, corpo a corpo, como é que efetivamente o Poder Judiciário sobre determinado assunto está se posicionando. Pode ser que o posicionamento dele hoje seja diferente do ontem e que será diferente do amanhã. Aí a gente, por isso que existem, né, as jurisprudências dominantes e as jurisprudências que não são dominantes. Então a gente tem jurisprudência que é dominante e tem jurisprudência que não é dominante. Aquelas que não prevalecem, que não são dominantes, com certeza, com o passar do tempo, elas acabarão por cair por terra, em desuso. Não terá mais relevância jurídica. Ela deixará de ter importância para nós enquanto aplicadores do direito. Tudo bem? O que vem a ser, então, direito, né? O que vem a ser o direito em si, né? Nada mais é do que um conjunto de regras, normas e princípios que regem a vida em sociedade. Então, o direito por si só, ele é constituído, né, com um conjunto de regras, normas e princípios que regem a vida em sociedade. Né, isso que eu acabei de mencionar, é o estudo do direito. Todo esse regramento, toda esta normativa, todos esses princípios que o regem, né, a vida em sociedade, é o que nós temos de relevância jurídica. A gente tem que entender todo este arcabouço, sim. Portanto, que eu já até pedi para vocês, né? Você está parado na calçada, vem um carro passar no farol vermelho. Você, obrigatoriamente, como um operador de direito, você tem que fazer a hermenêutica disso, a leitura disso. Poxa, essa pessoa passou com o carro no farol vermelho. O farol, né? O farol, ele representa um agente de trânsito. Ele está atrelado, ele representa um servidor público. Em vez de ter um guarda de trânsito, ele representa a figura de um guarda de trânsito. Você não vai pôr um guarda de trânsito um em cada esquina. Você põe um farol para fazer efetivamente esse regramento. Poxa, então eu estou atrelado ao direito administrativo. Este regramento, obrigatoriamente. Poxa, se ele passou no farol vermelho, ok, eu tenho que ter na minha mente que ele infringiu uma régua de
de conduta, uma regra de conduta. Ele infringiu uma regra de conduta, ok? De conduta social. Poxa, ele infringiu aí o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu já estou falando aqui, ok? Já estou falando aqui do direito administrativo e já estou falando aqui do Código de Trânsito. Poxa, e se ele vier atropelar alguém por ter passado no farol vermelho e ocasionar dano a uma pessoa, eu já estou falando do direito penal, lesão corporal. Se ele colidir com outro veículo, eu já estou falando de direito civil, uma reparação por perdas e danos, obrigatoriamente. Então, é esta visão que a gente tem que ter, né, do direito. Nós, enquanto operadores do direito, somos críticos a todo momento. Somos hermeneutas a todo momento. A todo momento, quando você vê, né, a sociedade se movimentando de lá para cá, você já tem que pensar que normas de conduta estão sendo aplicadas para aquilo. Que normas de conduta estão sendo aplicadas? Como é que eu efetivamente faço esse regramento? Isso é função do direito. Normas jurídicas de conduta, regramento, princípios. Obrigatoriamente a gente tem que conhecer isso. Universo de leis, quando a gente fala em universo de leis, a gente fala de normas, né? A gente tem uma universalidade de normas, um universo de leis aí, que muitas das vezes, né, não dá para se conhecer todas as normas de uma única vez, isso demora um tempo, isso depende de aprimoramento profissional, né? Essa universalidade de normas, ela é simplesmente enorme. Mas eu tenho que conhecer, sim. Aí a gente pega, né, Kant, por exemplo. Vocês olharem lá no material do AVA, por favor, hein? Façam a atividade diagnóstica do AVA, estudem pelo AVA, a matéria que cairá na prova será do AVA. Perfeito? Se você pegar Kant, né, que estuda aí, que contribuiu para a nossa disciplina, Fundamentos Históricos do Direito, ele fala o quê? Que o direito coloca a ordem. Quando não há ordem, há caos. E se vocês observarem, é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. O direito coloca a ordem. Onde não há ordem, há caos. Isso são palavras de Kant. Então, nessa linha de pandemia que estamos vivenciando, o direito tem que fazer, né, regrar toda esta ordem. Caso ele não faça isso, perfeito? Caso ele não faça isso, vira caos. Aí começa um saquear, um entrar na casa do outro, né? Vira efetivamente um caos. Então, Kant, olha só, hein? Kant já falava neste sentido, que o direito coloca a ordem e onde não há ordem, há caos. E eu concordo com ele. Se a gente fizer uma análise desta fala dele, a gente vai ver que é exatamente isso. Onde não tem ordem, vira-se caos, uma vez que o direito não chegou até lá. O direito não colocou a ordem. O direito não normatizou. O direito não regulamentou. Perfeito? Não tendo ordem, isso vai, né, consequentemente, virar um caos social. É isso que a gente não pode ter, né? Um caos social. Tudo bem? É essa linha que a gente tem que traçar aí com o Poder Judiciário. Detalhe importante, quem cria a norma, né, quem cria as regras, é o Estado. Perfeito? A origem do Estado está relacionada, ok, com o contrato social que constitui a fundamentação histórica do direito. Então, muitas das vezes, quando você está falando de Estado, que eu digo Estado-membro, né? Estado-membro, ele está efetivamente atrelado à fundamentação histórica do direito.
Como é que era o antes, como é que era o depois e como será o amanhã. Perfeito? A gente tem que ter o conhecimento deste estado, né, desta criação de normas pelo Estado, para a gente saber efetivamente a aplicabilidade disso. Eu vi hoje, talvez, na hora que eu fui almoçar, eu estava escutando no rádio que 6 ou 7 governadores, incluindo o Dória, né, vai entregar uma carta ao Bolsonaro. Vai entregar ou já entregou? Eu não acompanhei agora no período da tarde, não sei se foi entregue. Para alguns regramentos. Então, diante aí efetivamente desta pandemia, ele vai entregar uma carta, né, dizendo, ele elencou lá um monte de pontos, né, de qual o nosso ilustre presidente vai ter que se posicionar. Então, os estados-membros representados aí pelos seus governadores farão, hoje, vocês assistirem ao noticiário depois da aula, ok? Vão verificar que eles efetivamente firmaram uma carta em conjunto para que o nosso ilustre presidente normatize algumas situações em específico. Então, vejam só, né? Vejam só como é importante estudar essa evolução histórica do direito. Isso se faz de grande valia, isso faz de extrema necessidade. Poxa, se ele vai, só acabei de mencionar que vão levar uma carta para o presidente, se ele sancionar, se ele aprovar, isso vai viger daqui para frente. Qual é a consequência jurídica disso para trás, disso agora e daqui para o futuro? Esta é a análise que a gente, enquanto operador do direito, né, deve ter em mente. Tudo bem? Então, existe até um provérbio, vamos dizer assim, que o homem é capaz de fazer, matar, roubar e assim por diante. Porém, nós temos um patamar do que deveria ser norma de caráter protetivo e norma de caráter punitivo. Então, eu tenho que ter normas que tanto protegem, né, a vida em sociedade, como você tem que ter norma de caráter punitivo. Perfeito? Então, é essa ideia que a gente tem que ter do direito. Ela tem um caráter, da norma do direito, melhor dizendo. Ela tem um caráter protetivo ou ela tem um caráter punitivo, de sanção. Então, eu preciso ter o conhecimento, né, destas normas para saber aplicá-las, né, a um caso concreto, quando chegar aqui, ó, nas minhas mãos. Contanto que eu já disse para vocês, né, a gente já conversou a respeito disso, ok? O cliente vai contar uma historinha triste para vocês, e aí no final dessa entrevista que faremos com ele, ele vai perguntar para nós, eu tenho direito? E o direito é um conjunto de normas, né, que regulamenta a vida em sociedade. Eu tenho direito? Poxa, obrigatoriamente a gente vai ter que responder sim ou não. Essa hermenêutica, essa interpretação, cabe a você, operador do direito. Você imagina você responder para ele, sabe que eu não sei se você tem direito ou não? Segurança jurídica você vai passar para esse cliente. A hora que ele perguntar se ele tem direito. Então, sabe que eu não sei se você efetivamente tem ou não direito? Significa dizer o quê? Que você não conhece a evolução histórica do direito. Você não tem conhecimento disso. Você está na dúvida. Perfeito? Que é diferente de você falar para ele, você não tem direito, você está afirmando. Ok? Você não tem direito. Ah, ok, passar bem até logo, tchau. O que você está querendo, né, é uma aventura jurídica. Isso o Poder Judiciário não vai te tutelar, ele não vai te proteger. Não teremos normas protetivas, como eu acabei de mencionar.
Ou diremos o seguinte: não, você tem direito, sim, como não? Vamos ingressar pelo Poder Judiciário, vamos pedir uma tutela para que esta sua, para que esse seu direito material que foi violado seja protegido, para que a outra pessoa seja punida pelo desregramento social que ela cometeu. Perfeito? Então, nós temos sim uma proteção legal, obrigatoriamente. Nessa linha, perfeito, de toda esta evolução histórica que nós estamos mencionando, nós tivemos inúmeras contribuições, né, de outros povos, perfeito? De outros povos. Então, a gente teve contribuição da civilização egípcia, a gente teve contribuição dos povos da Mesopotâmia, a gente teve contribuição da civilização hebraica, e assim vai. Diversas outras civilizações nos ajudaram, né, com essa evolução histórica do direito. Isso está muito bem explicado lá no aba de vocês, inclusive, em favor, darem uma lida, perfeito? Na pré-aula, inclusive, né? Então, essa evolução, esses outros povos, eles nos ajudaram muito. O Brasil em si é um país extremamente novo. Então, a gente tem civilizações muito mais antigas que nós, que já aprenderam muito com o passado. Então, a gente tem que olhar para estas civilizações mais antigas, ver como é que eles, né, faziam o regramento na sociedade. Como é que eles efetivamente originavam as suas normas? Eu, como tenho, né, pertenço a um país mais recente, eu quero fazer já as normas com o aprendizado dos antigos, obrigatoriamente. Então, está aí a importância de a gente estudar o direito de outras civilizações. Como é que se deu toda essa evolução histórica até chegar a nós nos dias atuais? Como é que a gente evoluiu? Perfeito? Então, na verdade, ligado aí à civilização egípcia, por exemplo, né? Não há um código ou um documento propriamente legal. Perfeito? Mas o conhecimento que a gente abarcou deles, ele tem fundamento em diversas outras modalidades de decisões judiciais. Não existe, né, um documento escrito, a gente dizendo o seguinte: ó, a gente agiu desta forma, ok? Para o seu caso em concreto, haja assim. Não temos isso. Mas a gente tem o conhecimento de como eles agiam, né, anteriormente, através de decisões judiciais. Estou falando dos egípcios, através de testamentos, através de atos administrativos, referência à lei, né, a legislação sagrada e literatura deles. Então, a civilização egípcia contribuiu para nós e muito, não foi pouco, não. Contribuiu para nós e muito, não foi pouco, não. Perfeito? E olha, é tudo que a gente estuda hoje. A gente estuda as decisões judiciais, a gente estuda os testamentos, a gente estuda os atos administrativos. Olha que eu acabei de falar para vocês no carro que passou no farol vermelho. É uma violação ao direito administrativo. Será que a gente estuda a Bíblia, né? A literatura bíblica, para saber aplicar o direito hoje? Poxa, com certeza. Com certeza. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas vou comentar novamente, caso eu já tenha comentado, entendeu? Foi uma situação fática aqui no escritório que nos marcou bastante. E eu lembro que eu estava numa missa que era dia... Eu sou católico e respeito todas as religiões de todos, tá? E eu estava numa missa e era Dia das Mães.
e o padre leu, né, uma poesia sobre este ser mãe, ok? E eu fiquei basbacado com aquilo, porque eu achei a poesia extremamente... me tocou demais, entendeu? E eu lembro o seguinte, que a poesia falava no seguinte sentido, perfeito? Nesta linha, né? Que uma mãe, efetivamente, ela encontra forças de leoa para defender um filho e não tem força nenhuma quando um filho chora à sua frente. Ela não tem força nenhuma de um pedido ou quando o filho chora à sua frente. Resumindo, ela falava mais ou menos isso. E tivemos um caso aqui no escritório onde a mãe matou o marido, né? Tendo em vista que ele cometia, ela saía para trabalhar, ele estava desempregado, ele cometia abusos sexuais com uma criança. E ela disse, qualquer dia desses eu vou matar esta pessoa. Mas não deu outra. Ele estava dormindo, ela pegou a arma, foi lá e matou ele dormindo. Perfeito. No dia do julgamento, a gente fez prevalecer o quê? Fizemos prevalecer esta poesia, né? Que efetivamente eu fui atrás do padre e pedi para ele me fornecer. E ele, trechos dessa poesia que ele tinha, veio da Bíblia. Então, nesta linha, a gente tem referência à lei e até, né, textos sagrados na literatura e na própria Bíblia, né, para a gente fazer prevalecer aí o nosso direito. Esse caso vai ficar marcado aqui para o escritório, entendeu? Eternamente, jamais irá se apagar. E olha que a gente conseguiu a absolvição, eu não faço direito penal, mas tem um colega que faz. Em decorrência, né, da leitura desta poesia, tocou os jurados em relação à figura materna. Ok? Em relação à figura materna. Como me tocou naquela missa, tocou também os jurados. A pessoa que estava sendo julgada ali, uma norma legal punitiva, era uma mãe, que estava com a sua honra ferida, magoada. Ela tinha relevância jurídica nisso. Então, tá aí onde eu quero chegar com essa fala para vocês. Tá aí a importância de a gente ter todo este arcabouço jurídico, do passado, do presente e do futuro. Eu falei, efetivamente, da civilização egípcia. Então, ela contribuiu demais para nós, né? Como eu já disse, reiterando, decisões judiciais, testamento, atos administrativos, textos sagrados da Bíblia, tudo isso a gente converteu em normas. Daí a importância de nós estudarmos os antepassados, obrigatoriamente, né? A evolução do direito, nesse sentido. Está aí a nossa obrigatoriedade. Perfeito? Deixa eu só tirar uma foto aqui. Está aí a nossa obrigatoriedade. Ok? Contanto que na civilização egípcia, né, tinha Amat, M-A-A-T, que era nada mais, nada menos que a deusa da verdade e da justiça. Mat, deusa da verdade e da justiça. Vocês vejam que até os dias de hoje, né, nós temos aí como símbolo uma deusa da justiça. Não raro, às vezes, a gente tem no nosso escritório uma deusa da justiça. Pô, mas que símbolo representa aquilo para nós? Né? Aquilo adveio, se a gente fizer um estudo, aquilo adveio da civilização egípcia. Ela é a Amat, ela representa a verdade e a justiça. Para nós que somos operadores do direito, isso é de extrema relevância. O dia que eu não acreditar na justiça, eu tenho que mudar de profissão, eu estou no lugar errado. Perfeito? Então vocês aí, a hora que abrirem um escritório, com certeza vão comprar uma deusinha da justiça lá e colocar em frente, de enfeite. Porra, mas qual é o que ela representa, essa deusa?
Se você estudar efetivamente, né, a evolução histórica do direito, você vai ver que ela é uma deusa egípcia, né, Amat, que representa a verdade e a justiça. Tem toda uma evolução histórica a respeito disso. Então, nesta linha, né, Amat, o que era? A deusa da verdade e justiça. Era o conjunto de valores, né, para a aplicação do direito. Então, quando a gente olha o símbolo, a deusa da justiça, né, a gente pensa num conjunto de valores para a aplicação do direito, que nada mais é uns deveres fundamentais, né, do ser humano, efetivamente, preservar o direito. Tudo bem? Então, nós temos que entender esta evolução histórica para que a gente possa compreender o direito em si. Como é que a gente vivencia o direito hoje? Como é que a gente entende, né, a respeito do direito, perfeito, com as civilizações antigas? Romana, egípcia e assim vai. Eu falei da egípcia, né? Se vocês pegarem aí a deusa Amat, deusa da verdade e justiça, ela só vai datar, né, 2.500 anos antes de Cristo. Então, para quem estuda, né, civilização egípcia até essa evolução, até chegar nos dias de hoje, e eu afirmei, vocês se formarão em direito, abrirão um escritório de advocacia ou serão delegados, juízes e promotores, e terá alguma referência à deusa da justiça. Seja efetivamente um quadro, seja dela, ou seja um quadro à pintura, um quadro em metálico, ou seja um enfeite a respeito dela, mas faremos referência à deusa da justiça, com certeza. E olha que a gente está se reportando a 2.500 anos antes de Cristo, decorrência aí da civilização egípcia. Senão você tem lá vamos dizer assim, né, um mimo no seu escritório, você nem sabe do que se refere essa deusa da justiça, o que ela representa, o que ela foi para o nosso ordenamento jurídico. Perfeito? É nessa linha que a gente tem que ter este conhecimento, tá? Contanto que em 2.500 anos antes de Cristo, tinha um homem, né? Os homens eram responsáveis eles eram homens poderosos, responsáveis pelo julgamento, ok? Das demais pessoas. Perfeito? Que eram chamados, como é que eram nominadas essas pessoas? Sacerdotes da Amat. Sacerdotes da deusa da justiça. Então, as pessoas que faziam julgamentos, os homens mais poderosos do reino, né? Estudando aí civilização egípcia, perfeito? Eles eram nominados, né, como sacerdotes da Amat. Porque a Amat fazia a verdadeira justiça através dos seus sacerdotes, a aplicação do correto direito. Isso num passado bem distante, 2.500 anos antes de Cristo. Olha quanta coisa, né, a gente aí tem que efetivamente vivenciar. Tudo bem, meus amigos? Nessa linha, eu vou terminar esta primeira parte da aula, terminar no seguinte sentido, né, a minha fala. E aí, como eu já falei bastante, eu vou pedir para que os senhores, se tiverem alguma dúvida, que conversem comigo, né? Ninguém falou nada comigo durante esse desenrolar da aula, né? Esse desenrolar acalorado da aula, entendeu? Então, eu estou aqui até a hora do intervalo, né, à disposição de vocês para responder qualquer dúvida que vocês tenham do que eu acabei de mencionar.
Não esqueçam, eu não terminei a aula, terminei a primeira parte, né? E vou disponibilizar para que vocês me façam pergunta. Pós-intervalo, a gente continua com a aula, não terminei aula nenhuma. Tudo bem? Por favor, alguém tem alguma pergunta a me fazer a respeito de tudo que foi comentado agora? Quer fazer alguma observação que entenda cabível? Estou à disposição. Ninguém vai falar nada? Está todo mundo quieto? Está todo mundo apreensivo? Ok. Nessa linha, já que ninguém tem nenhuma pergunta, vamos ver na prova, né? Na prova é que as perguntas vêm, aparecem as dúvidas e aí começa-se a discutir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper e vir falar comigo aqui para que todos possam ouvir. Estou à disposição. Perfeito? Então, indo de encontro aí efetivamente à civilização egípcia, né? Nessa mesma linha, ela tinha uma ideia aí ela tinha uma linha, né, efetivamente, de propriedade privada. Vejam só, era bem desenvolvidas e os contratos faziam parte integrante dos cidadãos. Ok? Então, vejam só, desde as civilizações egípcias, né, desde aquela época, já se falava, inclusive, em contratos. Os documentos eram assinados por duas partes, testemunhas, faziam parte de um escrito, né, que se chamava naquela época de escriba, ok? Que tinha efetivamente que assinar e certificar. Hoje nós temos aí, no nosso mundo, né, jurídico, a assinatura a roubo, quando se faz a assinatura por interposta pessoa, por alguém. Ainda nos dias atuais, nós temos analfabetos. Muitas das vezes chega cliente aqui no escritório que, principalmente que eu sou adepto ao seu trabalho, é um pessoal mais simplista. Doutor, eu não sei assinar. Eu não tenho esse conhecimento específico. Eu não sou letrado. Eu não sou alfabetizado. Ainda assina com o dedo, borrão e duas testemunhas instrumentárias. O povo egípcio, né, já fazia isso. O povo egípcio já fazia isso. Então vejam, né, quanta coisa nós aprendemos com eles. Mas quanta, hein? Não foi pouca, não. Quantas coisas a gente aprendeu com eles. Perfeito? Tudo bem, meus amigos? Eu preciso tomar uma água. Vocês não querem falar comigo? Estou todo mundo quietinho. José Eduardo. Estamos só na escuta. Ah, então tá bom. Daniel Vieira, tem alguma pergunta para me fazer? Nenhuma. Não acredito. Hoje eu tô só na escuta, tô só observando. Como eu fiz o APA, então, eu creio que não tem nenhuma dúvida. Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim? Impressionante, não? Professor, sou a Renata. Por enquanto, não. Tudo bem? Boa noite. Eu vou bem, graças a Deus. E você, Renata, tá tudo bem? Também, graças a Deus. Os hebreus e os egípcios, eles seguiam a linha do direito penal e de família? Sempre. Na verdade, é a gente que segue a linha deles, né? Entendeu? É, entendi. Na verdade, os hebreus e os egípcios, a gente que segue a linha deles até os dias de hoje, né? Certo. Na verdade, eles serviram de inspiração para as nossas bases aí legislativas. Perfeito? Então, a gente que segue eles. Ok, obrigada. Eu que agradeço, Renata, a pergunta. Tem mais alguém que queira falar comigo? Nenhum mais? Então, eu vou passar... Aresca. Fala, Aresca.
Professora, eu fiquei com uma dúvida que eu estava estudando pelo AVA, e o senhor falando agora do povo egípcio, né? Estava escrito lá que eles não tiveram documento, nem código, nem livro, mas foi um sistema jurídico de uma forma mais concreta. Então, eu falei isso, eu falei que realmente não existia um documento escrito, eu cheguei a mencionar isso. Eu acho que eu cheguei atrasada, acho que eu não peguei essa parte. Então tá bom. Eu falei para vocês, tá? Que ainda falei, não havia, tá? Nenhum código ou documento propriamente legal. Eu mencionei isso, tá? O conhecimento sobre o direito, ainda mencionei, se dava em decorrência de decisões judiciais, se dava em decorrência de testamentos, se dava em decorrência de atos administrativos e dava-se o conhecimento através de textos sagrados. Eu mencionei isso, tá? Eu mencionei isso há uns 10 minutinhos atrás, na minha fala eu acabei mencionando. Efetivamente não existia qualquer documento legal. E mesmo assim era aplicado o direito. Tudo bem? Tá bom, obrigada, professor. Desculpa Nada, Alex. pelo transtorno, é que eu acho que eu cheguei atrasada nessa parte, e quando eu estava estudando eu fiquei com essa dúvida, aí eu falei, quando eu tiver com o professor eu vou tirar ela. Perfeito, Aresca, obrigado pela pergunta. Professor, boa noite, Maurício. Olá, Maurício, fez aniversário essa semana, né, meu filho? Obrigado aí pela lembrança, professor. Eu que agradeço. Professor, o senhor ainda vai falar alguma coisa relacionada da intenção, da adjudicação e condenação dentro do direito romano? Sim, eu só estou começando a primeira fala, né? Fizemos um resumão daquilo que a gente já tinha visto, perfeito? E aí eu comecei a falar agora da civilização egípcia e a gente vai evoluindo com isso, perfeito? Eu ainda não cheguei lá, mas vou comentar sim. Eu estou seguindo o AVA à risca. O que estiver lá no AVA é o que eu estou falando. Por isso que eu peço a gentileza de vocês, né, de acompanharem, de fazerem a leitura do AVA e as atividades diagnósticas que estão lá. E qualquer dúvida, mesmo pós-aula, eu estou à disposição. Vocês têm aí o meu e-mail, vocês têm o meu telefone, ok? Que é o WhatsApp. Basta mandar, né, uma indagação para mim que eu respondo oportunamente. Tudo bem? Tá ok, então. Obrigado, professor. Valeu, Maurício. Eu que agradeço. Pessoal, vou parar por aqui a gravação e vou tomar uma água. Pode ser? A gente está saindo para o intervalo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem.